Olá, professor! Bem-vindo a mais uma aula. Chegamos então no momento da edição. Você aí já conseguiu gravar seu primeiro vídeo, elaborar o seu primeiro conteúdo em videoaula e agora vamos entender como editar esse conteúdo. Então vamos começar? Bom, então antes de a gente começar a falar propriamente da edição, é importante lembrar, como a gente viu nas outras aulas, que existem diferentes tipos de sites para a gente montar a aula online, né, o conteúdo online. E alguns deles oferecem edições simples e a gente pode fazer durante a própria gravação. Ou ainda você pode gravar em um formato de Meet, por exemplo, em um formato de live, e aí você não vai precisar editar esse conteúdo. Um exemplo disso é o próprio Prezi, que ao finalizar a gravação da apresentação que a gente fez, ele dá essa opção aqui, que é justamente para a gente recortar. Então, se, por exemplo, você não quer uma edição tão complexa, não é nada muito demorado, é só um recorte realmente, você pode fazer esse recorte no próprio Prezi. Então, para a gente começar a falar de edição, eu vou dar exemplos com edição para edição via computador, né, se você estiver utilizando o computador, e edição por celular. Então, para computador, eu trouxe aqui como exemplo o Panzoid, que ele é um editor online que você consegue fazer essa edição online e ele não deixa a marca d'água e ele também é gratuito. Os exemplos aqui, eles vão ser todos gratuitos e sem a marca d'água, né? Que é o que atrapalha bastante na aula. Então, o Panzoid é uma boa opção se você estiver utilizando o computador. Outro site também que ajuda nessa questão da edição é o Capwink, que ele também dá algumas utilidades ali, e o interessante é que ele tem a opção para o computador e ele tem a opção para celular. Então você pode editar tanto do computador quanto do celular, né? Outra opção para celular é o Vlogit. Ele é também um aplicativo que você baixa e ele dá algumas opções de edição bem simples. Hoje eu vou usar aqui para mostrar para vocês como são as ferramentas dentro de um editor e quais as principais edições que a gente pode fazer. Eu vou utilizar o Movavi, que é o que eu uso aqui no computador. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês a edição dessa aula. E eu dei uma verificada antes de gravar essa aula, ele tem a versão também para Android, né? Se você utiliza celular Android, você consegue baixar a versão dele para celular. Então, ele pode ser utilizado nos dois formatos. Eu vou agora pausar essa gravação, jogar esse videozinho lá pro meu Movavi e mostrar para vocês algumas edições que eu vou fazer nele, tá bom? Então vamos lá. Então agora já com a minha tela do Movavi aberta, né? Esta é uma tela que é o padrão para boa parte dos editores, né? Normalmente ele tem a parte de baixo aqui, onde vai aparecer o vídeo que a gente vai selecionar. Ele dá uma prévia aqui na lateral e aqui ele tem uma área onde você pode importar arquivos e puxar vídeos para cá, além de ter acesso aos tipos de efeitos, né? Som, aqui a gente tem transição, texto e outros atributos que a gente consegue colocar aqui. Dependendo do editor, esse formato vai ser diferente. Por exemplo, o editor da Adobe Premiere, que é um editor bastante conhecido e realmente ele é muito bom, ele tem vários recursos. Ele tem um formato um pouquinho diferente. Ele vai abrir aqui, tem uma tela, aqui tem outra. Você vai ter a opção de selecionar em um quadradinho aqui na lateral. Então muda um pouco. A gente leva um tempinho se adaptando aos formatos, né, para entender da onde puxar. Mas basicamente as funções que eu vou mostrar aqui, todo editor vai ter, com um nomezinho diferente, em uma parte da tela diferente, mas vocês procurando, olhando ali, vocês vão acabar encontrando essas funções que eu vou mostrar. Então deixa eu trazer o vídeo para cá para poder iniciar e vocês visualizarem isso. Bom, então para iniciar, eu cliquei aqui em importar, né? E eu selecionei o arquivo que está lá na minha pasta de vídeos, no meu caso, porque eu gravei a tela e quando a gente grava a tela, o vídeo já fica automaticamente lá naquela pastinha. Mas se vocês tiverem um vídeo, por exemplo, na área de trabalho, aí vai depender aonde está esse vídeo que vocês querem editar, né? Eu trouxe para cá o que eu preciso e aí eu clico nele e arrasto ele para cá.
ele já vai me mostrar o vídeo. Quando eu arrasto esse arquivo para cá, ele já vai me mostrar aqui em cima as imagens e aqui embaixo o áudio, tá? Então, isso daqui também é padrão nos programas de edição. Ele sempre vai ter uma partezinha onde você vai ajustar a imagem e uma parte onde vai ser ajustado o áudio. Em alguns formatos vai aparecer quadradinhos aqui com esse áudio. Em alguns formatos ele vai aparecer junto, né? Já vi alguns editores que o áudio aparece junto. Aí você, junto que eu digo mais próximo aqui, né? Aqui ele tá bem separado. Então, também é questão de formato, mas vai ter essa parte da imagem e a parte do áudio. Aqui no meu Movavi, eu tenho essa opção de escala. O que é isso? Eu consigo aumentar essa escala e aí eu vou aumentando a minha visão aqui por segundos, né? E eu posso diminuir e eu vou diminuindo esse vídeo até ele ficar super pequenininho aqui. Então depende da parte que eu quero editar e como que eu vou fazer. Se vocês olharem aqui, eu fiz essa apresentação para gravar essa aula em um PowerPoint, né? Fiz bem simples. Essa imagem aqui de fundo do PowerPoint, ela foi feita no Canva. Então eu tenho a imagenzinha padrão lá no Canva, montei de acordo com o conteúdo que a gente está vendo aqui, no caso edição, uma artezinha para a gente falar sobre isso. E vocês estão vendo que não tem mais nada além disso aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, aqui no início, tá aparecendo que eu estava no PowerPoint, tá aparecendo aqui a tela do PowerPoint, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar essa parte. Eu preciso ouvir necessariamente essa parte aqui? Não necessariamente, por um motivo que é o seguinte, aqui embaixo, nesse campo do áudio, ele tem alguns risquinhos aqui, ó, agora ficou visível melhor. Ele tem alguns risquinhos. Esses risquinhos são justamente os risquinhos que indicam a minha voz, que indicam que está sendo gravado um áudio. Então, isso significa que aqui inicia a minha fala. Até aqui eu não tinha falado nada. Tem 2 pontinhos aqui, provavelmente, eu vou até passar, mas provavelmente respiração ou algo assim, mas não a fala propriamente, né? Então, vamos ver o que foi esses 2 risquinhos. Ó, foi um bem de leve, nem deu para identificar direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar, então seleciono os 2 e aí aqui eu venho na tesourinha para dividir. Em alguns editores vocês vão ter tesourinhas, em alguns editores vocês vão ter giletes, mas sempre vai ter algo indicando ali uma ferramenta de corte, né? Então eu venho aqui, seleciono e aí eu clico aqui, clico embaixo, eu tenho só essa parte aqui selecionada e eu clico em Delete. Pronto, aquela parte que mostra ali o início, acessando o PowerPoint, ela já não está mais aqui. Então vamos ouvir para ver como que ficou. Olá, professor, bem-vindo a mais uma aula. Chegamos então no momento da edição. Você aí já conseguiu gravar seu primeiro vídeo, elaborar o seu primeiro conteúdo em videoaula e agora vamos entender como editar esse conteúdo, como deixar ele em um formato que seja mais resumido, que traga uma ideia mais sintetizada. Bom, aqui vocês observam que eu ainda não coloquei aquela frasezinha inicial mostrando o que vai ser estudado, que sempre aparece no início das videoaulas, né? Porque essa parte eu faço aqui no editor. Quando eu gravo, eu ainda não tenho aquele efeitozinho da frase aparecendo aqui em cima. Então, como que eu adiciono esse efeito para início, né? Eu venho aqui em títulos e aqui eu vou selecionar abertura, tá? Então, vocês procurem no editor que vocês preferiram utilizar, onde que tem as ferramentas de texto, de título, onde tem normalmente ou é um T indicando texto, né, título, ou é um A indicando que é para escrever ali. Vai ter algum íconezinho mostrando que é a parte de escrita, de deixar algo escrito, né? Então, eu vou escolher esse daqui, que é o que eu sempre utilizo. Eu vou clicar nele com o botão direito
e adicionar a posição atual. Quando eu faço isso, ele aparece aqui já para mim, né? Então, eu vou dar 2 cliques dentro para eu começar a editar aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima. Ó, tá vendo que ele tem uma frase escrita aqui em branco, por isso que não tá aparecendo. Então, eu vou alterar a cor. Normalmente, para esse início, eu adiciono esse azul mais escuro, né? E eu sempre coloco como módulo 3. Aí, escrevo o título desse módulo que nós estamos fazendo, né? Trazendo a sua sala de aula para o mundo digital. E vocês podem ver que ele ficou bem fora aqui, ó, foi até lá embaixo. Então, eu venho e puxo aqui na lateral, posso selecionar toda a frase. E aí, eu coloco a tela um pouquinho pro ladinho. E aqui eu tenho as opções de edição da fonte, da cor, do alinhamento. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou diminuir essa letra. Aí, diminuir a letra. Eu volto aqui, clico nele para aparecer ali de novo. Aí eu vou ver o tamanho que essa fonte ficou. Aqui eu puxo um pouquinho mais para cima e venho para a lateral até ele ficar do tamanho que eu quero, né? Então aqui para mundo digital, ele ainda tá muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho mais essa letra. 80, 60. 60 tá bom, tá? Então eu venho aqui. Agora eu vou puxar essa barrinha que fica embaixo dele e eu vou ajustar ela para o tamanho da minha frase, né? E eu vou colocar ela em preto, que a cor dela é preta. Então, eu venho aqui e tiro a cor dela desse azulzinho chamativo aqui, né? E coloco em preto. Aqui embaixo tem mais um textinho, que é normalmente o nome da aula. Então, essa aula a gente está fazendo é gravando, foi a aula anterior, ó. Editando vídeo aula. Esse editando vídeo aulas, eu coloco ele em um rosa. Então, eu vou puxar ele aqui para cima, vou clicar nele aqui, e aí eu venho em texto, ele tá em branco, eu vou escolher o rosinha que eu uso, normalmente é esse daqui. Então, clico fora para ver, eu posso dar até uma aumentadinha aqui nele, que tá ok. Puxa um pouquinho para baixo. E pronto. Agora, quando eu der play, enquanto eu estiver falando, essa frase vai aparecer. Então, vamos voltar lá no início e ouvir novamente. Olá, professor, bem-vindo a mais uma aula. Chegamos, então, no momento da edição. Ó, vocês viram que eu descuidei ali e saiu sem o U. Então, aulas. Volta ali. Por isso que eu sempre vou editando uma partezinha e assisto novamente. Edito e assisto. Então, vamos ver agora como ficou. Olá, professor, bem-vindo a mais uma aula. Chegamos, então, no momento da edição. Você aí já conseguiu gravar seu primeiro vídeo, elaborar o seu primeiro conteúdo em videoaula? Então, ok, né? Só que aqui, como a gente já viu que pelas ondinhas aqui, a gente observa até onde eu falei, vocês vão notar que aqui eu paro de falar, né? Tem ainda algum barulhinho aqui, mas aqui eu já parei de falar. Então, eu vou puxar esse textinho até aqui, para ele ficar visível até essa parte, onde eu vou estar falando. E tem mais uma questão que a gente tem que ajustar aqui, que é a questão das minhas pausas no falar, né? Eu dei algumas respiradas, eu falei e pausei, então eu preciso identificar ali o que eu preciso recortar aqui. O que eu vou fazer? Vou aumentar a minha escala para eu enxergar mais amplamente esse trecho. Então, aqui eu já vejo que, por exemplo, esse espaço todo aqui, eu não falei nada. Então, eu posso vir aqui, já seleciono, vou tirar a seleção daqui de cima, porque eu quero recortar só esses dois. E eu recorto e tiro essa parte. Então, agora vamos ouvir de novo para ver se ele já vai iniciar na parte que eu começo falando e aonde que vai ter a minha respiração ou a minha pausa para a gente recortar. Olá, professor, bem-vindo a mais uma aula. Ó, aqui nós temos uma breve, não chega a dar para ouvir minha respiração, mas fez uma pausinha. Como que eu sei? Até aqui ainda tinha risquinhos, aqui não tem mais risquinhos. Então, eu venho aqui e aqui,
até o próximo e já tiro. Aqui eu vou recortar só o áudio, porque a minha imagem não muda enquanto eu tô falando, né? Se caso a imagem mudasse, aí a gente tem que estar sempre cuidando da imagem. Do áudio, arrasto ali pro cantinho e ok. Aí agora, vamos de novo. Dá mais uma aula. Chegamos então no momento da edição. Você aí já conseguiu? Ó, aqui eu faço uma pausa bem grande também. Então, chegamos no momento da edição. Aí eu paro. Você aí já conseguiu? Então eu vou recortar essa pausinha aqui também. Pra não ficar tão cansativo, eu mostrar todos os recortes aqui pra vocês. Essa parte de recorte, então, acho que já ficou bem fácil de vocês entenderem. Eu vou recortando todos os trechinhos que eu tenho respiração, que eu tenho pausa, que pode ficar um pouco mais difícil de entender. Muitas vezes fica naquele ou fica dando exemplos, assim, eu gosto muito de dar exemplo, então às vezes eu dou 2, 3 exemplos e não tem necessidade, acaba ficando repetitivo, então dá para recortar também essas coisas. Aqui nessa parte de recorte a gente vai definindo o que a gente quer tirar desse vídeo, beleza? Além disso, e além aqui do efeitinho, né, que a gente colocou, tem um outro ponto que eu vou editar mais uma parte aqui e eu já mostro para vocês. Então aqui eu já fiz os recortes, eu já puxei a minha intro até a parte que eu falo, né? Falo aquele, vamos começar? Nessa parte eu paro esse textinho, então ele vem até aqui, tá? Esse conteúdo. Então vamos começar? Bom, então antes, e ele já vai entrar na aula propriamente. Então, entre esse finalzinho aqui da introdução e o início da aula propriamente, eu tenho a nossa vinhetinha. Às vezes eu coloco ela no início da aula também, mas em algumas aulas eu coloco ela após essa introdução, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou pegar essa minha vinheta, tá? Como que eu fiz essa vinheta? Em vídeos de intro, a gente tem alguns modelos. E aqui tá ela, né? Esse azul negrito aqui, ele foi o modelo que eu utilizei. Aí eu só escrevi ali o que eu precisava e utilizei ele. Então, eu vou trazer ele pronto para cá. Ele vai aparecer aqui no meu compartilhamento. Eu puxo ele e trago ele para exatamente o meio desses dois pontos, né? Então, o que vai acontecer? Quando finalizar aqui, ele vai para a vinheta. Como se eu deixar aqui dessa forma, ele pula diretamente, né? Ele não vai sumindo a tela e depois aparece a vinheta. Eu preciso mostrar aqui no editor que eu quero essa transição. Como que eu faço isso? Aqui em transições. E aí também depende do editor, como a gente sempre fala, mas sempre vai ter uma ferramenta de transição, uma ferramenta de telas, de movimento de telas, algo relacionado a ou movimentação dessa tela para outra ou de transição. Aqui no caso é transição e eu utilizo essa fade, que é a transição de ela fica mais escura e depois aparece a próxima que eu preciso. Então eu clico com o botão direito e adicionar após o clipe atual. Aparece esse campinho aqui para mim, esse pontinho preto aqui. Eu vou clicar 2 vezes nele e aqui eu vou colocar 00500. Esse 00500 é a velocidade com que a imagem anterior vai ficar mais pretinha e vai aparecer a intro. Então, vocês podem ir, os segundos, né? Vocês podem ir aí testando, se querem mais rápido, mais devagar. Aí depende de vocês, né? Eu vou colocar aqui pra gente ver, então, como que ficou agora. Ele escurece e depois ele volta. A mesma coisa eu vou fazer no final dessa transição aqui, né? No final do videozinho de intro, vou colocar a mesma coisa. Agora, uma questão importante. Eu tenho a música aqui, né, na intro, mas ao longo do restante do vídeo, eu não tenho música ainda. Então, como que eu vou fazer para trazer essa música para cá? Tem 2 formas. A gente tem alguns padrões de música aqui dentro do Movavi mesmo. Então, eu venho aqui nesse maisinho e tem sons. E aqui tem algumas opções. Tem música, aqui tem algumas musiquinhas também padrão que vocês podem escolher. Vocês podem pegar uma música que vocês querem utilizar e que não está necessariamente aqui, e vocês podem importar da mesma forma que se importa a imagem e os vídeos. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a musiquinha padrão do nosso curso e eu vou trazer ela para minha área de transferência aqui, né, de compartilhamento. Então eu uso essa musiquinha aqui, eu vou colocar ela
lá no início também. Eu deixar ela assim, ela vai ficar muito alta. Então vamos dar o play pra gente ouvir. Olá, professor, bem-vindo a mais uma. Não tem nem como me escutar falando, né? Outro ponto importante é que aqui no início, ela ainda tem uns segundinhos em que ela não está tendo musiquinha, né? Fica em silêncio. Então eu puxo aqui, só ajusto e ele vai começar exatamente onde inicia a música. Então, como que eu vou diminuir esse som aqui? Dou 2 cliques e venho em volume, que normalmente eu baixo para 18%. Isso também, como que vocês nos outros editores vão ver isso? Normalmente é na barrinha do próprio volume. Pode ser que vocês tenham que clicar com o botão direito, pode ser que vocês tenham que clicar 2 vezes, que nem eu fiz aqui. Pode ser que tenha um campo aqui na edição de volume, aí depende do editor. Mas vai ter esse campo para ajustar o volume do áudio. Aqui, normalmente os que eu utilizei até agora, o Camtasia, o Movavi, do Adobe, todos eles têm essa opção de baixar esse campinho aqui assim, né? Manualmente, assim como eu tô fazendo, eu seguro com o mouse e vou puxando para baixo. Mas pode ser que algum editor tenha e você tenha que clicar 2 vezes e indicar a porcentagem de áudio que você quer que ele fique. Aí também depende do editor, né? Então eu vou clicar aqui e vou baixando até o volume que eu quero. Tá em 25%, ainda quero que ele chegue em 6%, bem baixinho mesmo, que é para ficar de fundo, bem discreto. Então vamos ver como ficou o resultado. Olá, professor, bem-vindo a mais uma aula. Chegamos então no momento da edição. Você aí já conseguiu gravar seu primeiro vídeo e agora vamos entender como editar esse conteúdo. Então vamos começar? E aí ele vai entrar na intro. Na intro a gente já tem musiquinha, então eu não preciso ter música aqui, além dessa daqui da própria intro, né? Então vou recortar e recortar aqui, né? E eu vou adicionando o áudio, a musiquinha, até o final lá. Normalmente o que eu faço? Recorto tudo primeiro, chego ali no tamanho do vídeo que eu vou utilizar de fato. Depois eu coloco esses efeitos, coloco o texto, outros efeitos que vocês têm aqui. Vocês podem diminuir o ruído, então eu posso vir aqui e colocar, se caso ficou com algum ruído, né? Eu posso vir aqui, aplicar a todos os clipes, por exemplo, ou seleciono um dos clipes, aplicar ao clipe selecionado e aplico essa redução de ruído. Vocês podem ainda ajustar cor, colocar efeitos artísticos, tem várias funções aqui dentro. Outro ponto importante aqui é que tem alguns adesivos que a gente consegue colocar também, objetos, emojis, esboço, que é para aparecer circulando, né? Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, circulando uma parte. Ó, então vamos supor que vou trazer para cá e eu quero que ele sublinhe ali o nome da aula, né? Então contorno, clico 2 vezes e ajusto aqui. Aí ele vai aparecer e vai destacar aquele ponto ali, né? Se eu não quiser mais, eu venho aqui e deleto e tudo certo. Eu posso colocar balões de diálogos, ele tem diversas opções aqui dentro, né? E normalmente faço esse recorte, então coloco ali os efeitos que eu quero e vocês podem se divertir aí buscando as opções que tem, são várias. E coloco a musiquinha, as transições para ficar tudo certinho e aí a gente fecha o vídeo. Então assim, por que a gente focou tanto em mostrar sites e opções em que vocês têm edições mais simples e que muitas vezes nem precisa editar? Porque é realmente um processo bem longo, é algo mais demoradinho, né? Leva um tempinho para chegar num vídeo assim mais bonitinho, organizadinho. Vale muito a pena porque vai ficar uma videoaula bem mais bonitinha, bem mais atrativa, porém vai demandar um tempo. Então precisa ver também o quanto você tem disponibilidade desse tempo, o quanto o seu conteúdo também exige isso, né? Será que realmente precisa uma aula em que você utilize o Prezi e mostre a apresentação? Já vai ser algo que vai super se encaixar na sua necessidade. Então tudo é muito relativo ao que você precisa no momento. Então eu vou puxar agora esse vídeo que eu gravei mostrando a edição para incluir aqui, né? E depois terminar de editar. E vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!